Sejam todos bem-vindos à Organização Educacional Farias Brito em mais um projeto de preparação para a UES. Eu conto com a sua audiência, vem com a gente. Que maravilha ter você hoje aqui, numa data tão importante, tão relevante, aniversário da cidade de Fortaleza, hoje feriado local aqui em Fortaleza, mas para você que nos acompanha em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, é um privilégio muito grande ter você aqui hoje conosco. Um programa especial de História e Geografia, numa data tão simbólica e num processo de aproximação do vestibular da gloriosa Universidade Estadual do Ceará. Para você das escolas conveniadas, o nosso muito boa noite. E a partir de agora você passa a ter um compromisso com o seu amigo, com a sua amiga, que você quer ver junto com você dentro da universidade. E esse é um auxílio, como diria o nosso querido amigo Tadeu Castelo Branco, luxuoso, à sua aprovação. E hoje, essa edição especial de História e Geografia do Aniversário de Fortaleza, nós temos aqui dois grandes mestres que estarão já dando o seu boa noite inicial para você que nos acompanha. Professor Hermano Melo, meu eterno professor, meu grande amigo, minhas congratulações aqui, a minha reverência a esse grande mestre da história que está aqui conosco, mais uma vez iniciando esse trabalho, mestre Hermano. Boa noite, Sampaio, boa noite, Alexandre, boa noite a galera ali do apoio. Estamos aqui nesse dia tão marcante, como o Sampaio já colocou, aniversário de Fortaleza, um aniversário fechado, 300 anos, e eu já começo alertando, né, que isso pode aparecer na prova, né, por várias aí facetas, por várias vertentes. O vestibular no ar é mais uma colaboração, vamos dizer assim, democrática, que o Farias Brito dá para toda a comunidade, né? Vocês estão tendo o privilégio de ter acesso, né, a uma escola que é ponta de lança, não só a nível de Brasil, mas que também tem seus tentáculos já colocados aí a nível internacional. E nesse momento, qualquer pessoa da comunidade tem acesso às informações que nós vamos dar, e eu creio que vão ser informações extremamente produtivas. É isso aí, mestre Hermano. E hoje, para fazer essa dupla, né, estaremos contando com o nosso grande amigo, grande mestre, chefe do Departamento da Geografia, professor Alexandre Lima. Seu boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa data tão especial, que tem muita coisa da geografia aí também junta, não é não? Hoje aqui o prazer não é nem dose dupla, não é em dose tripla. Boa noite, Sampaio. Boa noite. Boa noite, Hermano. Boa noite aos queridos aqui do Estúdio FB. E uma boa noite especial para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Hoje nós vamos ter um programa, como já muito bem dito, muito especial, haja visto que nós temos hoje aqui a cidade alencarina aniversariando, uma fortaleza que ao longo do tempo vem mostrando aí ser uma capital, ser uma cidade que vem disputando, né? E aí aqui, claro que a gente não pode deixar de dar aqui algumas pinceladas, trazendo essa relação Fortaleza-UES. A gente sabe que a UES, ela tem uma tendência a colocar questões ali do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de ranking. A gente está aqui dando aula de uma Fortaleza que é a capital mais povoada do Brasil, Sampaio. Uma fortaleza que, do ponto de vista de rede, fluxo, tem um certo índice de conexão global. A gente é um tri-hub. Aqui em Fortaleza nós temos um hub aéreo, temos aqui já voos internacionais como para Paris, nós temos um hub de internet, por aqui saem cabos de fibra óptica, isso aqui, que vai para a África, que vai para a Europa, tá? Então a gente tem aqui um dia especial, recheado de informações, de história e de geografia, que vai ser bacana para quem está nos acompanhando. E para você que está nos acompanhando aqui, você pode baixar o material que está aqui no link da descrição e fazer uso não só do dia de hoje, mas durante toda a semana. Nós temos aí o nosso material que vai ser utilizado para toda a semana, contemplando todas as áreas do conhecimento, inclusive as especificidades da UES, entre elas a parte de educação física, história do Ceará, geografia do Ceará, que são temas que são realmente pertinentes a essa realidade da UES. Primeira fase está chegando aí pertinho, dia 26 de abril é o dia da primeira fase aí da UES. Nós vamos ter aqui todo um processo de preparação e aproveitando já para que o professor Hermano já tome o seu lugar na bancada para que ele possa resolver a primeira questão, eu queria pedir à nossa equipe, a melhor equipe técnica do Brasil, Lucas e Fabiano, vamos de primeiro VT enquanto o professor Hermano se prepara para a primeira questão.
vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, FB cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, 90 anos de lições para toda a vida. A gente não para de aprender, vai do bebê até o avô. Então, a próxima década, 91 anos, a Organização Educacional Farias Brito, com serviços prestados à comunidade e com laços afetivos que são construídos, né? Eu que tive a honra de ser aluno do professor Hermano, ele já foi professor dos meus filhos e agora ele vai estar aí com você, você que também já teve a oportunidade de ser aluno do professor Hermano, vai matar um pouquinho a saudade. E você que é aluno agora, então você já sabe que pode esperar tudo de bom nessa primeira questão, professor Hermano. Questão 1. Coloca o seguinte: leia atentamente o trecho selecionado a seguir. Decadência em que se achava o povo das minas, vexação em que se via causada da multidão de negros fugidos e aquilombados que havia em todas elas, de que resultavam os extraordinários casos que continuamente estavam sucedendo nos cruéis assassínios e roubos violentos que a cada instante estavam fazendo. O aumento da violência nos sertões mineiros durante o século XVIII, a que se refere o fragmento acima, é considerado resultado histórico. Pessoal, o ouro sempre foi, eu diria, uma obsessão dos portugueses aqui. Em 1500, quando Cabral desembarca aqui, houve uma certa, assim, apatia, uma certa decepção, porque eles queriam encontrar ouro. Né? Eles queriam encontrar metal e, de repente, só viram pau-brasil. A partir daí, vamos dizer assim, a obsessão pelo ouro esteve presente. A cana-de-açúcar só aconteceu naquele estilo do velho ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Então, já que não tem ouro, vamos botar aqui alguma coisa que seja também legal, melhor do que o pau-brasil, e aí o açúcar entrou na jogada. Mas essa verdadeira visão de encontrar ouro, ela acabou se concretizando no final do século XVII, quando os bandeirantes vão para o interior, né, para a região das Minas Gerais, e acaba até que enfim encontrando ouro. Ouro, até que enfim, ouro. E aí foi montada toda uma estrutura de exploração, a Intendência de Minas, as casas de fundição, foi colocado também em prática uma grande estrutura de cobrança de impostos, e foi nesse contexto que um verdadeiro, entre 1 milhão de aspas, formigueiro humano foi para a região. Né? Era a vontade de ganhar dinheiro com ouro, de enriquecer com ouro. Há quem fale que durante o século XVIII, eu acho um pouco exagero, mas só em chegar perto já é uma referência, que 20% da população de Portugal esteve no Brasil, com o objetivo de quê? De enriquecer. Agora, muitas vezes, né, gente, o tiro sai pela culatra. Quando a gente vai estudar as consequências da mineração, o que é que a gente fala? Houve o aparecimento de um segmento médio, houve o deslocamento da região Nordeste, foi para agora para o Centro-Sul, a capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, houve um pique nas comunicações, nos transportes, mas tem o outro lado da moeda. Né? É um período marcado por corrupção, por prostituição, por miséria daqueles que, na realidade, não conseguiram chegar a concretizar o seu sonho. Então ele diz, o aumento, isso acabou gerando violência, como a questão fala. O aumento nos sertões mineiros, durante o século XVIII, a que se refere o fragmento acima,
é considerado resultado histórico A, das crises de fome e abastecimento provocadas pela corrida do ouro ao território mineiro, constantes fugas de escravos e o aumento da cobrança de impostos sobre os alimentos. É o item verdadeiro de saída. Essa situação toda que o item A, ele engloba, acaba gerando esse aumento de violência que o enunciado fala. B, declínio da comercialização da cana-de-açúcar no território mineiro em virtude da concorrência do produto oriundo das Antilhas. E ele quis me dar uma misturada para pegar a galera, mas não cola não, viu, gente? Cana-de-açúcar, Nordeste, o plantation, a questão do financiamento holandês, Holanda, que dentro desse contexto acaba vindo para o Brasil, e foi numa dessas vindas que foi plantada a semente em Fortaleza, né, com a fundação do Forte de Schoenbrück, né, aquele forte da 10ª Região Militar, que depois vai ser o Nossa Senhora da Assunção, que vai ser a origem de todo o processo. Então o item B, ele está falso. C, substituição do trabalho escravo em Minas Gerais pelo trabalho imigrante italiano, após a proibição do tráfico negreiro. Aí ele deu uma escalada no tempo. Quando a gente fala de imigrante italiano, a gente vai lembrar um pouquinho mais na frente o café, né? Que é exatamente ali pelo o século XIX, onde o café dispara. Sempre deixando claro uma coisa, a gente sempre tem uma dúvida, e às vezes o aluno pergunta, irmão, qual a mão de obra predominante na mineração? Porque na cana-de-açúcar não tem dúvida, é a escrava. Na mineração continua sendo a escrava. Surge uma mão de obra livre, mas essa mão de obra livre acaba, na realidade, sendo, vamos dizer assim, numericamente inferior à mão de obra escrava. D, dos abusos cometidos pelos jagunços contratados pelos senhores de engenho para matar os negros reconhecidos como assassinos profissionais. Aí o cara deu uma divagada, o item está falso. Resposta correta da questão 1, item A. Então, primeira questão, uma questão de Brasil colonial, um tema muito importante, muito recorrente, e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, com questões ligadas à parte de geografia, e nesse momento, enquanto o professor Armando também já está voltando aqui para a bancada, a gente queria aproveitar para lembrar de alguns pontos muito importantes, pensando na prova da gloriosa UES. 8 questões numa primeira fase, temas, por exemplo, como a parte de antiguidade, são temas que apresentam-se com mais frequência na prova da UES do que no próprio Enem, portanto, é importante fazer um passeio, uma revisão por aqueles temas ali da antiguidade, Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus, fenícios e cretenses, porque as temáticas ligadas à cultura, religião, alfabeto, a questão da escrita, na verdade, né, a complexidade das escritas, normalmente são chamadas aí para que você possa, então, participar. Então, todo mundo aqui já devidamente pronto? Vamos iniciar aqui a questão de número 5, você acompanha. Lembrando que você tem acesso no link aqui da descrição de todo o material da semana. Hoje um programa especial, aniversário de Fortaleza com História e Geografia. E agora a bola está com o nosso querido amigo, mestre Alexandre Lima. Então nós vamos começar com a geografia na questão de número 5, acompanha aí. Fluxos internacionais de comércio obedecem logísticas de pontos de produção em direção a hubs, que a gente tinha falado há pouco tempo ali, de distribuição ou locais de destino de consumo. São várias as rotas de circulação de navios, petroleiros e gazeiros pelo mundo, e muitas delas com delicados pontos de passagem denominados de choke points, ou ponto de estrangulamento. Gente, sobre o comércio marítimo mundial, é correto afirmar que, olha só, eu acredito que a comunidade da geografia toda está apostando as fichas da UES ter alguma questão relacionada ao Estreito de Hormuz. Até porque o Estreito de Hormuz e a palavra estrangulamento estão íntimo e emocionalmente ligados. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Lembrando que aqui a gente está falando de uma questão sobre comércio. Pessoal, 80% do comércio internacional se dá via navios. Porque o navio é o meio de transporte que consegue suportar tamanho peso. Portanto, nós estamos falando de um setor de transporte que há uma primazia. Então você vai imaginar, sendo o transporte marítimo o principal transporte de exportação e importação, vai entrar aí um fator extremamente interessante, que são chamados corredores, são chamados atalhos, são chamados canais, ou também a gente chama de corredores artificiais.
E aí, nesse caso, eu vou elencar alguns que pode ser que esteja na sua prova. Canal do Panamá. Esse Canal do Panamá, vale lembrar que ele foi inaugurado em 1914, tá? A construção dele é assumida pelos Estados Unidos em 1904, no caso. O Canal do Panamá ele vai interligar dois oceanos, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Ele tem eclusas porque os dois oceanos são desnivelados. Daí a necessidade de se construir a tal das eclusas. Mas esse Canal do Panamá, do ponto de vista comercial, ele apresenta um percentual inferior se eu comparar ao Canal de Suez. Tá? O Canal de Suez, por média, em ano, passa cerca de 20 mil navios. Esse Canal de Suez ele vai interligar, no caso, dois mares. O Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Para fazer a integração, você tem que pagar um pedágio ao Egito, que é quem controla esse Canal de Suez. Agora, para este navio passar pelo Canal de Suez, existe um outro estreito, tá? Antes de chegar até esse canal, que pode sim ter um risco de estar na sua prova. É um nome meio esquisito, Estreito de Bab el-Mandeb, tá? Esse Estreito de Bab el-Mandeb, ele fica no chifre da África, ali, passando pela Eritreia. Então, todo navio que sai do Golfo Pérsico, tá? Navio petroleiro, assim vá para o Oceano Atlântico, ele sai do Golfo Pérsico, passa pelo Estreito de Hormuz, hoje controlado pelo Irã, que vê no Estreito de Hormuz uma geografia que lhe dá uma vantagem de utilizar isso como uma ferramenta geopolítica poderosíssima, inclusive. Então, a partir do Estreito de Hormuz, eu tenho acesso ao Índico, do Índico eu tenho acesso ao Estreito de Bab el-Mandeb. Esse Estreito de Bab el-Mandeb me joga no Mar Vermelho, o Mar Vermelho me conecta no Mar Mediterrâneo pelo Canal de Suez, passo pelo Estreito de Gibraltar, chego no Oceano Atlântico. Tudo bem? Moçada, além do Estreito de Hormuz, que por aí passa cerca de 20% do petróleo, tá, do planeta Terra, esse petróleo vem aqui para o Brasil, esse petróleo também vai para a China. Mas para ele ir para a China, ele segue um outro roteiro, segue uma outra rota. Não é o Canal de Suez, é o Estreito de Malaca. Portanto, o Estreito de Malaca também se faz ali um outro corredor de alta relevância dentro do comércio internacional. Você tem que imaginar que todo o petróleo que chega no Japão, todo o petróleo que chega na Coreia do Sul, todo o petróleo que chega da China, que são três grandes compradores, tem que passar por Hormuz e tem que passar por Estreito de Malaca. Hormuz, 20% do petróleo do planeta. Estreito de Malaca, 15% cerca de. Mas uma coisa tem que ser pontuada. Se eu tiro navio petroleiro e coloco o navio de uma forma geral, o Estreito de Malaca movimenta mais navio do que o próprio Estreito de Hormuz. São 100 mil navios por ano no Estreito de Malaca contra 20 mil navios no Estreito de Hormuz. Então a gente percebe aí que o lado à direita de Greenwich, o lado da Ásia, o lado oriental, existe uma movimentação de comércio maior. Até porque ali tá os tigres asiáticos, tá os novos tigres asiáticos, tá os novíssimos tigres asiáticos. Então países como Coreia do Sul, que é um tigre, países como Vietnã, que é um novíssimo tigre, são países que produzem componentes de celular. É o caso do chip semicondutor, é o caso de circuitos, é o caso de placas. Então ali é uma região muito movimentada. Tanto vai petróleo, como vem componente de celular, que às vezes vem aqui para o Brasil, Zona Franca de Manaus, para montar. Portanto, dentro dessa perspectiva de comércio marítimo, de logística, de importância de estreitos, de corredores, letra A. O Canal do Panamá começou a operar em 1904. Aqui a gente tem um erro bem pontual, data 1914. E a gente tem um outro erro aí, hein? Ele está falando que Panamá liga o Atlântico ao Índico. Não, é Atlântico-Pacífico, ok? Letra C, vou pular de propósito, tá? Letra C, a rota Ásia-América do Sul é a mais movimentada do mundo. Gente, quando eu falo América do Sul, eu lembro aqui do Mercosul. E o Mercosul é uma espécie de elite da América do Sul. A movimentação de carga aqui, comparada à dos tigres asiáticos, comparada à do Sudeste Asiático, deixa a desejar. Tá? O Sudeste Asiático, os tigres exporta, enquanto o Mercosul exporta o que a natureza dá, os tigres asiáticos exportam o que a inteligência dá. Tá? Por isso que eu falei aqui, o chip, semicondutor, circuitos. Então, dentro dessa logística, dessa dinâmica, dessa DIT, Divisão Internacional do Trabalho, a gente tem uma movimentação de carga muito maior na Europa, Ásia e não a Europa, América do Sul. Letra D, a distribuição geográfica dos principais portos marítimos em carga de contêineres oferece uma imagem de peso hegemônico para a América do Norte.
5 entre os 20 maiores portos são dos Estados da América. Gente, eu vou frustrar vocês, tá? Os Estados Unidos não apresentam esse peso de hegemonia quando se trata de portos. Não. Até para se você for dar uma olhada no ranking dos portos, você vai ver portos asiáticos, tá? Entre o top 5, a maioria são portos asiáticos, dos quais eu destaco o porto de Xangai. Portanto, essa palavra hegemonia ligada à América do Norte torna o item incompatível. Só nos resta dizer uma coisa, meu caro amigo Sampaio Hermano, só pode ser a letra B. O petróleo representa quase 1/3 de todo o volume de carga transportada por via marítima. Alguns estreitos marítimos e canais artificiais desempenham papéis estratégicos, com destaque para o Estreito de Hormuz e o Estreito de Malaca. Então você já deve ter notado, nós vamos ficar com a letra B. Inclusive vale a pena aqui mencionar, já que a questão trata de comércio, de porto, que nós temos aqui na região metropolitana de Fortaleza, o município de Pecém, que faz parte da Grande Fortaleza, um hub, gente. É um hub internacional, um hub portuário. O Brasil, na verdade, é um tri-hub, hub portuário, tá? Fortaleza é um tri-hub, hub portuário, hub aéreo, com voos internacionais para Paris, e a gente tem um hub também de internet, que são cabos de fibra ótica. Aliás, fica atento aí com o Estreito de Hormuz, que nunca se falou tanto. Inclusive, você já deve ter observado na mídia, nos jornais impressos, no jornal de TV, o aumento de gasolina, que às vezes esse aumento é até injusto, né? O preço da gasolina sobe ainda com estoque antigo, mas muitas vezes, irmão, isso se dá por uma lógica, eu diria, mercenária do capitalismo, né? Produto nem falta, mas a perspectiva de que irá faltar, isso já faz com que o preço fique mais elevado. Portanto, letra B. Tema de grande relevância, com grande possibilidade de estar nessa prova da UES que está se avizinhando aí, né, do dia 26, né, que pode estar numa questão de história, fazendo aí um resgate aí desde a Revolução Islâmica do Irã, né, do anti-americanismo e de toda a realidade que hoje se materializa num conflito armado, né, que nós estamos vivendo nesse contexto atual. Mas eu já vou convidar o professor Hermano para tomar novamente aí espaço na sua bancada, para que ele possa então fazer a questão de número 2. E como nós estamos no aniversário da nossa querida cidade de Fortaleza, que tal um toque de elegância feito pelo nosso mestre Souza Nunes, falando um pouco sobre café Java e padaria espiritual. Acompanhe com a gente. Se você pudesse voltar no tempo até 1892, em Fortaleza, encontraria um pequeno ponto de encontro chamado Café Java. Nada extraordinário à primeira vista, exceto pelo fato de que, ali, ideias estavam prestes a mudar tudo. Sob a liderança de Antônio Salles, um grupo de jovens decidiu fazer algo radical, pensar, e criaram a padaria espiritual. Agora, aqui vai um ponto interessante. Eles não produziam pão físico, produziam algo muito mais poderoso: cultura, identidade, pensamento crítico. 2 anos depois, em 1894, surge a Academia Cearense de Letras, a primeira academia de letras do Brasil. E seus 2 primeiros presidentes, Barão de Studart e Tomás Pompeu de Souza Brasil, até o atual presidente Tales de Sá Cavalcante, são 132 anos de história, gerando e inspirando ideias, cultura, leitura e arte. Adicione a isso 90 anos da Organização Educacional Farias Brito, formando gerações que aprendem mais do que conteúdo, aprendem lições para toda a vida. Cultura, urbanidade, literatura, história e muita geografia, com certeza, fazem parte dos 300 anos da nossa querida cidade de Fortaleza, o qual, mais uma vez, nós parabenizamos a nossa cidade e todos aqueles que contribuem, assim como a Organização Educacional Farias Brito, começando mais uma década com seus 91 anos de existência, contribuindo para que você possa concluir, conquistar o seu sonho, que é chegar à universidade e se tornar uma referência na nossa cidade, e não só para a nossa cidade, como o professor Hermano, como o professor Alexandre tão bem falaram,
também a nível mundial. Professor Hermano, questão de número 2 agora, né? Antes tiveram seus direitos políticos cassados. Muitas prisões, apreensões e queima de livros considerados subversivos foram feitos pelos órgãos repressivos. Reformas na máquina administrativa e mudanças nas leis trabalhistas foram promovidas logo no início do governo Castelo Branco. As greves foram praticamente proibidas e os salários arrochados, isto é, mantidos em níveis bastante baixos. O momento da história republicana do Brasil que o excerto acima se refere é: vamos organizar aqui a nossa visão histórica do século XX. Durante o século XX, o Brasil teve 2 períodos ditatoriais bem claros. O de 37 a 45, com Getúlio Vargas, é o famoso Estado Novo. O que é que eu lembro do Estado Novo? Me lembro que tem uma Constituição conhecida como Polaca, que determinava a hipertrofia do poder executivo. Quem manda é o presidente. Eu lembro também do Estado Novo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão bem harmonizado com o período ditatorial. Eu lembro também que Getúlio não esqueceu de dar sua pitada no trabalhismo, com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Os integralistas, antigamente aliados de Getúlio, vão contra ele, quando Getúlio os põe na ilegalidade. Nós também destacamos nesse processo o que nós chamamos de Revolução Industrial do Brasil. Alguns chamam assim, né? Quando você vê a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, a FAB e a FEB. E talvez vocês estejam assim, dizendo, pô, que período bacana, Hermano? Você falou aí coisas positivas. Mas nesse mesmo período houve tudo isso, né, que uma ditadura determina. Eu acho que quem pode muito bem sintetizar o que houve nessa ditadura foi uma cidadã chamada Olga Benário. Olga alemã, veio para cá para articular junto com os comunistas brasileiros um movimento e acabou, na realidade, sendo presa, estava grávida do líder do movimento chamado Luiz Carlos Prestes, e ela acaba sendo levada para a Alemanha nazista grávida. Então, isto é o outro lado, né? Porque Getúlio ele montou uma máquina de marketing tão grande que quando a gente fala dele até hoje, a gente sempre lembra do lado positivo do Getúlio, né? Que, na minha opinião, foi o melhor presidente do Brasil, mas com muitas ressalvas. Então, essa foi a primeira ditadura. 64 a 85 vem outra. Né? Tinha um presidente, o presidente foi derrubado, é o contexto da Guerra Fria, uma ditadura assim meio habilidosa, né? Não é normal ditadura ter ditadores, é normal ditadura ter ditador. A nossa se revezaram no poder, generais. Quem olha de longe parece até que continuou normal, mas todos os 5 generais, Castelo, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos eles indicados, todos eles eram generais, todos teve repressão. Alguns bateram mais, outros bateram menos, todos bateram. Tá? É um período também marcado por algumas obras de avanço, mas, lamentavelmente, tudo, na realidade, tendo concomitantemente repressão. Às vezes um aluno chega, a ditadura do Getúlio eu não vivi, mas a ditadura militar eu vivi, né? E às vezes o aluno chega, mas não teve nada de importante, não, assim, não quer dizer que só teve coisa ruim? Não, teve coisas que foram positivas, existiram algumas obras positivas, mas não precisava ser ditadura para ter isso. Esse é que é o grande, na minha opinião, é o X do problema. Então, gente, sendo objetivo, quando a gente olha as opções, tem 2 que a gente descarta. O início da nova república é exatamente quando acabou a ditadura, estou no item B. O início da nova república, marcado pela liberdade de mercado e pelo forte controle social, não. A nova república é o período que vem pós-ditadura. E o item D diz o seguinte, período posterior à morte de Getúlio Vargas, em 54, quando as forças opositoras alcançaram o poder e impuseram sua política. Também não tem
O contexto da morte de Getúlio, apesar de ser um período tenso, é um contexto democrático. Getúlio tinha sido eleito, né, existia um jogo democrático. Então, o impasse fica entre o item A, que aborda o Estado Novo, diz assim, a implantação do Estado Novo em 1937, quando o regime ditatorial se fez notar com todas as suas características. E o item C, o início do período dos governos militares instalados após o golpe de 64, que depois o presidente João Goulart, que durou até 85. Tem uma determinada colocação no texto que mata a questão, que é quando ele fala governo de Castelo Branco. Ora, se é governo de Castelo Branco, não é o período do Getúlio. Então o item correto é o item C, o início do período dos governos militares instalados após o golpe de 64, que depois o presidente João Goulart, que durou até 85. Mais um momento de grande relevância, pensando aí nos temas que são recorrentes na prova da UES, os regimes ditatoriais, história do Brasil, que sempre figura com um bom número de questões, e a UES, que também tem um perfil de cobrar bastante essas temáticas ligadas aos regimes ditatoriais, regimes de exceção. E agora, eu queria convidar você, já que nós estamos falando aí da proximidade da UES, para você ter um pouco do parâmetro, dos referenciais, dos resultados do Farias Brito da UES. A nossa equipe técnica vai soltar mais um VT para a gente. Saiu o resultado da UES. De quem foi o primeiro lugar em medicina na UES Fortaleza? Farias Brito. Quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugares em medicina na UES Quixeramobim? Farias Brito. E quem foi que aprovou mais em medicina na UES? Farias Brito. E de quem é o maior número de primeiros lugares? Farias Brito. O máximo também na UES. E vamos imediatamente falando da geografia. O professor Alexandre já está posicionado para poder ajudar você em mais um tópico importante da geografia. Não é isso, meu amigo Alexandre? Com certeza. A gente já vai para a nossa sexta questão, tá? E não poderia, numa aula véspera da UES, tá? A gente ter aqui, abordar a questão sobre agentes do relevo, agente interno e agente externo, tá? São temas que a UES se faz muito presente, sobretudo na geografia física, é claro, e a UES ela tem uma divisão muito justa da geografia humana e física. Vamos lá. Os processos naturais responsáveis pela modelagem da superfície terrestre. Destaca a palavra modelagem. Através da ação contínua da água, da chuva, dos rios, do vento e das variações de temperatura. Atenção, atenção. Pausa, pausa. A UES, ela tem uma fama de colocar uns termos, eu diria uns termos, eu vou usar aqui uma palavra não muito formal, gente, gourmet, tá? Um termo mais acadêmico. Corre um risco de, quando ela se referir à variação de temperatura, ela usar o termo de termoclastia. Termoclastia. Ou amplitude térmica. Essa amplitude térmica está mais na literatura do ensino médio. A termoclastia está mais na literatura da universidade. Mas a UES, às vezes, ela gosta de trabalhar com alguma dentro dessa literatura acadêmica. Então, eu já chamo a atenção para isso, tá? Variação de temperatura. Que provocam a quebra das rochas, o transporte de sedimentos e, consequentemente, transformam a paisagem ao longo do tempo, são denominados. Gente, é o seguinte, eu pedi para você destacar a palavra modelagem. Quando a gente está falando sobre relevo, existem duas forças, as forças endógenas, internas, e as forças exógenas, externas. As forças externas têm uma fama de modelar o relevo, esculpir o relevo, tá? As forças internas têm uma outra fama, né? As forças internas, elas têm uma fama ali de formar os tectonismos, os movimentos convergentes, os movimentos divergentes, são forças oriundas do interior da Terra. Então, para ir direto ao ponto, pessoal, você vai eliminar a letra D, abalos sísmicos e vulcanismos. Abalos sísmicos e vulcanismo não provocam a modelagem do relevo, tá? A modelagem do relevo é feita por quem? A dica já está na própria questão. Ação da água,
Ação da água da chuva, erosão pluvial. Ação da água dos rios, erosão fluvial. Ação dos ventos, erosão eólica. Variação de temperatura, termoclastia ou amplitude térmica. Isso vai deteriorando, isso vai fragmentando a rocha, isso vai provocando intemperismo físico, que é a desagregação física da rocha. Então, abalo sísmico-vulcanismo está em outro setor. Abalo sísmico-vulcanismo, eles não são agentes moderadores, assim como também tectonismo e dobramentos também não são frutos de forças internas. B, magmatismo, que vem de magma, interior da Terra, também não há nenhuma relação com erosão, e soerguimento é o efeito das placas se convergindo. Portanto, só faz sentido você marcar a letra A de aprovação, a letra A de amor, intemperismo e erosão. E aqui, para terminar, tá? Para finalizar, a gente colocar a cereja do bolo. Muito aluno me questiona nos corredores a respeito da diferença entre intemperismo e erosão. Gente, são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. O intemperismo, ele produz sedimentos, tá? Ele produz sedimentos. A partir, por exemplo, do intemperismo físico, né? Também tem intemperismo químico, tá, gente? Tá? E enquanto o intemperismo produz sedimentos, o erosão trabalha como se fosse um caminhão. Ele vai transportando o material intemperizado para as áreas mais baixas, tá? É claro que nesse processo de transporte que a erosão faz, ela pode também ir intemperizando. Por isso que os dois geralmente são associados ali de uma forma, eu diria, híbrida, tá? Mas a alternativa que vai representar a modelagem da superfície, o desgaste, a desagregação física é intemperismo e erosão, que está na letra A de aprovação, meu amigo Sampaio. É isso aí. Um outro tema de grande relevância, já que o professor Alexandre já mencionou, né, a importância da divisão, vamos dizer, irmanamente, né, equitativa entre geografia física e geografia humana. Mas na parte de história, também, assim como o professor Hermano colocou dois momentos relevantes da história do Brasil, também nós temos temas recorrentes em história geral. E o professor Hermano, enquanto ele está assumindo aí a bancada, a gente lembra alguns pontos importantes, como, por exemplo, o mundo greco-romano, onde você vai observar os aspectos ligados à escravidão, um tema sempre recorrente, temas ligados, por exemplo, à medievalidade, aquelas clássicas questões ligadas à construção do feudalismo, às influências romanas, germânicas e, obviamente, algumas das importantes civilizações, como a civilização árabe, sarracena, muçulmana, o Império Bizantino e, obviamente, nós temos aí o famoso Império Carolíngio. São temas que são recorrentes, pontuais e que vale a pena fazer uma revisão nessa reta final. Professor Hermano, qual é o tema então aí da questão de número 3? Qual é a dica que nós temos então para a questão de número 3 para que nós possamos continuar ajudando você a conquistar o seu objetivo na prova da UES? A questão 3 diz o seguinte: entende-se comumente por monarquia aquele sistema de dirigir que centraliza estavelmente numa só pessoa investida de poderes especiais, exatamente monarcos, que a coloca claramente acima de todo o conjunto dos governados. Pessoal, para a gente contextualizar essa questão, a gente tem que falar do Estado moderno, né? O feudalismo, ele dá sinais de crise, ele dá sinais que exauriu o seu processo histórico, e a partir daí a gente vê a burguesia, na fase embrionária dela, também está surgindo, e tem toda uma reconfiguração do Estado. E aí surge o Estado moderno, cujo o governo é de uma monarquia absoluta, né? O rei se une à burguesia, não esquece também de continuar com a nobreza ali, fazendo aquele jogo, mas é o rei que determina. Eu acho que Luís XIV representa muito bem isso. Ele diz que ele é a lei, ele só falta dizer que ele é o sol. Ele é que determina. Mas com o passar do tempo, essa burguesia que é embrionária, ela vai se consolidando. E ela começa a exigir. Ela quer o espaço dela. E o rei, ele na realidade, alguns cedem, outros querem marcar posição, mas a grande realidade é que o absolutismo aí também se exauriu do ponto de vista histórico, e para continuar, para se manter a monarquia, há necessidade de uma certa participação
eu tenho muito receio desse termo popular, porque dá uma ideia de povão, mas uma participação de um segmento da população, que obviamente era os interesses da burguesia. Então agora o rei não pode mais dizer que ele é a lei, ele tem um parlamento. O parlamento tem posição. O rei não pode decretar tributos, olha, é assim e acabou, como era na fase absolutista. Agora ele tem que ter o ok do parlamento. Eu acho que tem um fato histórico que representa muito isso, que é a Revolução Gloriosa, né, da Inglaterra. Eu acho que representa muito esse momento. Na França, que também faz parte desse contexto, o rei não quis ceder. O rei não quis ceder. E o que é que acontece com o rei? Por ironia do destino, o rei Luís XVI, que era parente do XIV, ele foi morto. Então, a gente vê que é exatamente o cenário é muito interessante dessa questão, que é da morte do feudalismo, o início do capitalismo, e a gente vê a evolução política, primeiro da monarquia absoluta e depois da monarquia parlamentar. A gente pode tirar, pessoal, logo de saída, esse item C, democracia participativa. O próprio enunciado da questão fala em monarquia, né? E falar em monarquia, e no final ele diz assim, que a colocam claramente acima de todo o conjunto dos governados. Democracia participativa, isso aí? Não. Ditadura militar também não. Então fica aí, ao regime da monarquia parlamentar, aí é o segundo tempo, aí é quando o rei já está cedendo. Quando ele diz assim, ele está acima de tudo, é o item B, que é exatamente ao absolutismo monárquico, a resposta correta, item B de bola. E aí, mais uma vez, reforçando essa construção histórica, essa busca que a UES normalmente coloca de temáticas, meio que numa construção cronológica, né? Pelo menos na história, é muito comum que a gente observe esse tipo de situação. 4 questões de geral, 4 questões de Brasil. Entre as de Brasil, muitas vezes temos uma questãozinha de história do Ceará. E, obviamente, a gente tem aí uma perspectiva que logo depois do aniversário de Fortaleza, a UES venha a cobrar alguma coisa sobre a cidade de Fortaleza. Pois não, mestre? Com toda certeza, mestre Hernando. Você estava falando aí da estrutura da prova, e eu lembrei aqui de dar um toque, nós às vezes somos muito condicionados ao Enem. Né? O Enem é, assim, vamos dizer, a ponta de lança da coisa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a forma da prova é muito diferente, em todos os aspectos. Para começar, ABCD, ABCDE, tá? Outra coisa, o Enem não pede o que é falso. A UES pede o que é falso. O Enem não tem questões de proposições. A UES tem, para marcar o que é verdadeiro ou para marcar o que é falso. Então vamos ter muito cuidado para a gente não escorregar nesse tipo de coisa, já que às vezes a gente dá uma ênfase maior ao Enem, mas a UES tem essa diferenciação. Eles pedem o que é o falso, exceto o incorreto, e a gente vai ali meio pelo impulso, né, mestre? Isso é verdade. Então vamos ficar alerta. Então vamos lá. Então, meu amigo Alexandre, chegou o momento de você fazer aí a questão de número 7, a sua terceira questão, uma questão que vai abordar dentro da geografia mais um tema importante. Você pode puxar aí para a gente esse tema importante aí, dizer para os nossos telespectadores aqui do momento, por que você escolheu essa questão, meu amigo? Bem, existe um apelo praticamente dos vestibulares, e aqui eu diria que é universal, Enem e UES. Nesse instante o Hernando estava falando aqui das particularidades que um tem em relação à questão. Mas aí, meu amigo Sampaio, Hermano, a questão do meio ambiente, ela é presente nos dois. E claro, não poderia faltar arbustos, não poderia faltar relevo e não poderia faltar formações vegetais, biomas, tá? E aqui pegando aqui o gancho, tá? Aqui lembrando, em homenagem à nossa cidade, aqui Fortaleza tem algumas formações vegetais que merecem sim cuidados, tá? E pegando carona aqui na intervenção do meu amigo Sampaio, vamos se lembrar dos manguezais, do mangue, que é aquele ambiente ecótono, atenção para as palavras que eu acabei falando. Os mangues são um ambiente ecótono, eu costumo dizer que é de dupla personalidade, claro que eu estou usando uma metáfora, ali é doce e sal, ali é local onde a água do rio cumprimenta a água do mar. E aí, gente, nada impede de agora, pertinho, na prova da UES,
ter uma questão ali onde o aluno tem que saber quais são as atividades econômicas que degradam essa formação. Esse mangue, que é um ambiente frágil, é um ambiente vulnerável. A idade geológica dele é recente, pessoal. É idade cenozoica, período quaternário. A resposta que você vai colocar o que é? Especulação imobiliária. A especulação imobiliária é um grande agente aí que degrada essa formação. Então essa é a dica aí, tá? Embalado aqui na provocação do professor Sampaio, e claro que não poderia ter um tema sobre. Uma rápida e discreta perda da tropicalidade. Olha a dica, perda da tropicalidade. Quando ele fala perda da tropicalidade, então tu já coloca o endereço da resposta para alguma região que não é tropical. Uma rápida e discreta perda da tropicalidade. Sobretudo no que diz respeito às temperaturas médias, é a principal característica física do Brasil meridional. Opa, olha lá, meridional é sinônimo de quê? Sul, tá? Provavelmente você deve ter ouvido falar mais desse termo aí se referindo à porção abaixo da linha do Equador com o nome sul, mas você também pode se referir meridional ou até mesmo austral. Então aqui tem vários, a questão, o texto, ela dá várias dicas de quem que isso pode ser. Ele fala perda da tropicalidade, sobretudo temperatura, que é mais baixa, e ainda fala meridional sul, gente, tá? Isso aí já é uma bandeira enorme para que tipo de formação nós vamos ter. Trata-se de uma condicionante climática que tornou possível a ampla e contínua instalação de um domínio da natureza extratropical. E aqui foi a cereja do bolo, não há mais nenhuma dúvida de que a vegetação que ele está se referindo é alguma vegetação da região sul do país. Portanto, a Amazônia está o quê? Errado. A Amazônia é uma formação da região norte, tá? Vamos lembrar que isso aí, gente, é uma floresta, é a maior floresta tropical do planeta. Professor, é a maior floresta do mundo? Gente, não. A maior floresta do mundo é a taiga. Taiga, que você deve ter ouvido falar com o nome de conífera ou a floresta boreal. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. A gente está falando de uma vegetação que é latifoliada, de uma vegetação que é hidrófila, que é higrófila, que é perennifólia, que ela cobriria toda a Europa. Ela cobre a metade do Brasil. E a metade do Brasil é o tamanho da Europa. Letra B. A gente está falando aí de uma outra vegetação que também não é correta. Porque a caatinga não está no sul do Brasil. A caatinga não está na região extratropical. A caatinga, assim como a Amazônia, é tropical. Só que dentro da zona tropical, nós temos uma elasticidade de tipo de clima tropical, onde cabe espaço para um tropical úmido equatorial da Amazônia, onde cabe espaço para um tropical semiárido da Caatinga, cuja vegetação da Caatinga, cujo clima é exatamente o quê? Um clima que é seco. Ali você vai ter um índice de pluviosidade, tá? Que é cerca de 900 milímetros barra ano. E o grande problema da região aí, no caso, não é nem a falta de chuva, porque você não pode levar isso ao pé da letra, porque chove, tá? Porque chove. Chove até mais do que na França. O principal problema aí é a concentração da chuva, né? A gente tem uma chuva concentrada, o chamado quadra chuvosa, fevereiro, março, abril e maio. Então, a Amazônia está fora, Caatinga está fora. Letra C, Inselberg. Pois é. Inselberg me faz lembrar Quixadá, monólitos, né? Ali nós tivemos uma erosão diferenciada, tá? Quixadá, eu falei Quixadá porque ali é a terra dos monólitos, tá? Tem uma rádio, monólitos de Quixadá, tá? Então é uma formação aí que está mais ligada à região ali do sertão, nessas áreas aí, no caso, que quebra essa monotonia do espaço ali do sertão, que é Caatinga, que é depressão, tá? E aí, só nos resta dizer, tá, que essa vegetação são as araucárias, que é da família da Mata Atlântica, né? É da família da Mata Atlântica, uma floresta mista, no caso. Ao contrário da Amazônia, a folha dela é mais estreita. Há quem chame isso de ácico-foliada, angustifoliada, tá? A gente está falando de uma floresta que ela está em cima ali de quem? De Paraná, de Santa Catarina, sobretudo, mas ela também está presente em São Paulo, ela também está presente em Minas Gerais, menos, mas também está presente, tá? A maior presença dela mesmo é Santa Catarina e Paraná, tá? Rio Grande do Sul tem menos, no Rio Grande do Sul há um predomínio ali dos chamados pampas, né? Dos campos, mas as araucárias aí, no caso, realmente a gente ratifica região sul, e lembrando que a gente está falando das araucárias, a araucária está agonizando, né? E a culpa
dessa degradação da vegetação da araucária consiste e reside exatamente no extrativismo vegetal. A gente está falando de vegetação porque a madeira é nobre, tá? Madeira é nobre. Portanto, meu caro amigo Sampaio, para o professor Hermano vir para a última questão dele, eu finalizo aqui dizendo que essa questão é a letra D de dado. Poxa, que coisa boa, né? A gente poder fazer uma revisão desse nível, nesse porte, num momento crucial, essa reta final de preparação, onde você está tendo uma oportunidade, você das escolas conveniadas, do Sistema Farias Brito, é um prazer muito grande estar com todos vocês, e você que está pela primeira vez, que está aqui no YouTube do FB Online, eu estou aqui hoje com a camisa especial da Turma Supermed, um abraço muito especial para todos vocês que participam da Turma Supermed, porque, obviamente, tudo que a gente faz com propósito, tudo que a gente faz com engajamento, com idealização, com entendimento daquilo que é a nossa vocação, a gente faz melhor, como é a nossa formação aqui no Farias Brito. Primeiro lugar em tudo que faz, porque faz diretamente voltado para você. A nossa equipe técnica vai lançar mais um VT para todos nós aqui. Quem aprova mais no Ceará? Quem foi que aprovou mais em medicina nas federais do Ceará? Farias Brito, com 112 aprovados. E agora, quem aprovou mais em medicina nas universidades estaduais? Farias Brito, com 47 aprovados. Agora o assunto é ITA e IME. De quem foi a maior aprovação no IME? Farias Brito, com 165. E no ITA, mais uma vez Farias Brito, 50 aprovados. E quem é o campeão no Enem? Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Campeão uma vez pode ser sorte, campeão 2 vezes pode ser coincidência. Agora, muitas vezes, é eficiência. Farias Brito, o máximo. Chegamos à nossa última questão de história, um passeio por várias vertentes importantes, que o professor Hermano vai agora fazer com você a questão de número 4. Acompanhe aí no seu material. Questão 4. Em 1985, um reformador apaixonado, Mikhail Gorbachev, chegou ao poder como secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Não foi por acaso, era inteiramente evidente para todos os demais governos comunistas, dentro e fora da órbita soviética, a iminência de grandes transformações. Embora não fosse nada claro, mesmo para o novo secretário, que elas trariam. As transformações que ocorreriam a partir do evento histórico apresentado levantaram. Eu que sou aqui um pouco mais velho do que os meninos, só um pouquinho, eu me lembro quando comecei a dar aula, isso em 80 e pouco, eu dizia, gente, e era muito perigoso, que ainda era ditadura, né, e a gente tinha que ter muito, apesar de estar desgastada. Eu me lembro em sala de aula dizendo o seguinte, gente, o que eu vou falar aqui não é nada ideológico, não. É na visão histórica. O mundo parece estar indo para o comunismo. E não era difícil provar isso. Bastava a gente projetar o seguinte. Vamos imaginar um mapa onde tivesse 2 legendas. Um azul, capitalismo, e uma vermelha, comunismo. Se você olhasse o mapa em 1916, só tinha azul. Quando chegou em 17, estoura a Revolução Russa, que se consolida em 22. Aí já tem um pedaço vermelho grande. A União Soviética era imensa, 2 continentes, Europa e Ásia. Mais de 10 fusos horários. Me permita aí eu colocar, né, que onde o Alexandre também domina. E eu digo também domina porque o homem tem uma visão ampla, né? Não é só aquela geografia do fuso horário, é da humana, ele é clínica geral, né? Então, a gente nota que a partir daí, um pedaço vermelho. Quando chegou em 45, o leste europeu ficou vermelho. Quando chegou em 49, a China ficou vermelha. Quando chegou em 59, Cuba, quem diria, na barba dos Estados Unidos, ficou vermelho. Na década de 70,
tá certo? Vários países da África, como por exemplo Angola, Moçambique, estava vermelho. Então eu dizia, não é nada ideologia, o que eu estou falando é evolução histórica, tende a isso. Mas a história é diferente das ciências exatas, é diferente da ciência da natureza, né, onde você pode fazer previsões antes que a coisa exista. Né? Nessa situação ambiente que a gente está aqui, se a gente soltar um objeto, não precisa soltar, ele cai, lei da gravidade. Mas o ser humano é diferente. E aí aconteceu o que a questão está falando. A União Soviética se desintegra. Por quê? Porque se a gente pegar o primeiro governante soviético, chamava-se Lenin, ele pegou mais a luta, e era um grande teórico. Veio o Stalin. O Stalin tinha um problema. A economia até que estava legal, mas a política era de repressão. Aí vem a figura do Khrushchev. O Khrushchev, ele, na realidade, ele fez críticas a Stalin, a economia segurou, mas a postura autoritária continuou. Aí vem o Brezhnev, aí vem o Andropov, aí vem o Chernenko, aí a economia começou a baldear. E a bomba estourou na mão desse cidadão da questão de número 5, Mikhail Gorbachev. Tem uma colocação aí que eu acho muito interessante. Ele diz assim, embora não fosse claro, mesmo para o novo secretário, o que elas traíam. Perestroika e glasnost. Já é uma tentativa de desespero. Reestruturar a economia e tentar transparência, para ver se sustenta, para ver se dá uma sobrevida, mas não deu. A União Soviética desaba e tem um efeito dominó. A gente vê que dá todo aquele espaço vermelho, sobrou o quê? Sobrou a Coreia do Norte, sobrou a China, sobrou Cuba, sobrou o Laos e sobrou o Vietnã. E aí vem outro debate que não vai ser agora que a gente vai fazer. Esses países vão ter um direcionamento bem diferente do que existia aí. Hoje a China está aí com socialismo de mercado. Tá? Mas isso aí é vai ser para outro programa. A resposta correta é o item D. A desintegração da União Soviética, o RSS, e do Bloco Socialista. Mais um tema de grande relevância, né? Então, saímos de um cenário bipolar, vamos observar aí uma nova realidade que se constrói, um tema que também é muito trabalhado pela geografia, a parte de geopolítica, a multipolaridade, a formação de blocos econômicos, palavra que ficou durante muito tempo na moda, globalização, neoliberalismo, e a gente pensava que o mundo ia chegar nessa perspectiva e dali não sairia mais. E, obviamente, estamos experimentando uma realidade histórica, geopolítica, que nos mostra que a história tem o seu dinamismo, a geopolítica tem os seus movimentos próprios e muitos dos quais, muitas vezes, não são dos melhores direcionamentos, infelizmente, porque terminam em conflitos de grande proporção, como que nós estamos vivendo no momento atual. Não é isso, meu amigo Alexandre? Com certeza, Sampaio. Inclusive, hoje a China incomoda muito os Estados Unidos. Se a gente fizer um exercício de história aqui, Hermano e Sampaio, você tem noção do salto que a China deu. Na década de 1980, a renda per capita do Brasil era 4 vezes maior do que a da China. Na década de 80. Na década de 80, a renda per capita do Brasil era cerca de $1.200, da China cerca de 300 e pouco. Tá? E hoje, quando você olha para a China, e a China ela foi ao longo do tempo, ela foi tirando dos Estados Unidos alguns rankings dele. O país que mais vende. Tá? Tirou dos Estados Unidos, isso é o maior, é a fábrica do mundo que a gente chama, né? Então hoje é o maior exportador, é o segundo que mais compra. Então isso aí ratifica a ideia dessa multipolaridade, né? Acabou ali, quando acaba a Guerra Fria, houve aquela sensação de que o mundo ia ser monopolar, mas só que não. Gente, vamos fechar a porta, né, Sampaio, agora? Fecha a porta? Questão de número 8. Escreva VOF, o Hermano tinha alertado aqui para você prestar atenção, tá? E essa é uma das questões aí, VOF. Escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso que se afirma seguir a respeito da dimensão geográfica e geoeconômica da globalização. Gente, aqui nós estamos falando sobre globalização, comércio, DIT, cabe muita coisa da geografia aqui, tá? Então, de forma muito rápida, vamos fazer aqui um arrastão do ponto de vista da história da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Vamos fazer um passeio lá no século XV/XVI, ali na fase primitiva do capitalismo,
política mercantilista. Naquela época, como era essa DIT? Você tinha um Brasil, na época colônia, que fornecia o que a natureza dava. A Europa fornecia o que era transformado dela. Então, ali a DIT era o seguinte, o Brasil fornecia o açúcar para adoçar o café da Europa. Nós tínhamos um meio muito natural, tá? Mas nessa época a gente já pode falar em globalização? Pode. Se você pensa que globalização é só internet, eu vou te frustrar agora. Porque eu tenho que lembrar que globalização é um fenômeno de integração. Então, naquela época, eu já tinha um agente que integrava. As caravelas. Levava, trazia gente, levava, trazia notícia, levava, trazia cultura. Isso é integração. Já havia ali uma desterritorialização da produção. Coisa que não tinha antes, feudalismo. No feudalismo você tinha uma territorialização da produção. O que era produzido no feudo, era consumido no feudo. Século XVI, mas não, tá? E aí você vai lá para o século XVIII/XIX. Agora eu tenho um meio mais técnico. O navio não depende do vento para levar ele para a América. O navio depende do motor. Mas a natureza não está fora da lógica, porque eu preciso do combustível que eu tiro da natureza. É bom lembrar, tá? Então eu tenho um meio mais técnico. E aí eu vou ter um outro nível de globalização, onde o vapor ele vai intensificar o neocolonialismo na África e na Ásia. O vapor vai intensificar o neocolonialismo na África e na Ásia. Eu tenho uma DIT diferente agora. Se antes o café brasileiro adoçava o açúcar europeu, agora o que é? Agora o algodão da Índia veste o europeu. Agora o ferro da África faz com que as máquinas da Inglaterra funcionem. Máquina essa que a África não tem. Aí eu tenho uma DIT da Guerra Fria. Na Guerra Fria vai existir aí, o capitalismo vai encontrar aí um freio da sua expansão. Porque o mundo, a DIT vai ser dividida em dois. Estados Unidos, União Soviética, você vai ter a DIT capitalista, onde o Sul vai produzir barato para o Norte, a DIT soviética, o Leste produz para o Leste. Então você vai ter uma DIT aí reterritorializada conforme o contexto geopolítico. Acabou a Guerra Fria. Como é que a DIT é agora? Pessoal, como é que a DIT é agora? O mundo virou uma fábrica e cada país é uma peça. Pessoal, você vai comprar um celular no shopping da sua cidade, esse celular, o design dele foi pensado na China, o design dele foi pensado nos Estados Unidos, o software dele foi feito na Coreia do Sul. Os componentes dele, a bateria, a câmera, a placa, o circuito foi feito no Vietnã, que é o novo queridinho dessa cadeia global, é o Vietnã. É o novo queridinho. Foi feito no Vietnã. O chip semicondutor foi feito em Taiwan. E aí, a matéria-prima, as terras raras, provavelmente da República Democrática do Congo, provavelmente da própria China. A China, ela abarca tudo, a China abarca tudo. A China tem matéria-prima, a China tem 80% das terras raras do planeta. A China tem matéria-prima, a China produz componente, a China pensa o celular, pensa no design, a China monta. Então a China, ela é completa. Onde é que o Brasil entra nessa cadeia? O Brasil não faz chip semicondutor. O Brasil não faz circuito, o Brasil só monta, geralmente, Zona Franca de Manaus. Importa os componentes. Na Zona Franca de Manaus você tem Samsung, na Zona Franca de Manaus você tem Motorola, mas as fábricas que lá estão não é para fazer chip. As fábricas que lá estão não é para fazer componente, é para montar. Ou seja, você tem uma fábrica aí que eu diria mais simples, né? Simples, se eu comparar com as fábricas que se encontram ali nos tigres asiáticos, que você vai se lembrar que na primeira questão eu falei que é para ali onde o dinheiro está mais sendo movimentado e o fluxo de navio ratifica isso que eu estou falando, né? O Estreito de Malaca lá que eu citei. Portanto, a partir dessa abordagem, primeiro parênteses, há uma crescente interdependência dos mercados resultante da abertura das economias nacionais e do avanço tecnológico dos meios de transporte e comunicações, o que tomou a circulação mais rápida, intensificando os fluxos de mercadoria, capital e informações. Aqui está certíssimo, verdadeiro. A interdependência é muito grande. Você viu que eu falei que o produto não é feito num país, mas em vários. Tá? Você imagine ali na época da pandemia, eu sei que não é bom lembrar isso, mas aqui é só para nível didático, para ser didático na explicação. Na época da pandemia ficou todo mundo em casa, a crise do enclausuramento, e as fábricas de chips semicondutores de Taiwan pararam, não havia consumo. Né? Lembrando que os chips semicondutores, boa parte deles são feitos em Taiwan.
Quando a coisa começou a acabar, que a gente foi voltando ali à vida, ao normal, voltou o consumo, muita gente com vontade de consumir, essa vontade reprimida, agora vai comprar carro, tinha um carro, mas faltava um equipamento, uma peça menor que é meu dedo, que é o tal do chip, tá? Então, essa dependência da produção, essa dependência de um componente em Taiwan inflacionou o preço de carro aqui no Brasil e no mundo. Gente, isso é interdependência, resultado da tal da desterritorialização da produção que aqui foi falado. Então tá verdadeiro. O novo espaço industrial se caracteriza por funcionar em rede, ou seja, conectado, né? Pontos, vários nós. E embora a gestão empresarial seja mantida nas principais metrópoles globais, a produção está em processo de desconcentração com reconcentração em regiões de país de mão de obra. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vale lembrar que o que é disperso, o que é desterritorializado é a produção, não é o dinheiro, hein? O dinheiro, ele continua concentrado no G7. O dinheiro continua concentrado na sede, tá? Que é ali o setor terciário. A produção é desterritorializada, o dinheiro é mais concentrado, tá? É bom você focar isso aí. E aí eu vou para o terceiro parênteses, né? A dimensão cultural da globalização provoca uma certa padronização dos costumes, tendo como referência os hábitos das economias capitalistas centrais, porém, não sem resistências e readequações em alguns países. Olha, essa parte aqui é delicada, tá? Os alunos abordam muito, nós professores de geografia, tá? Com a seguinte questão: professor, a globalização, ela elimina a cultura local? Tá? Gente, não. A globalização, ela não elimina a cultura local. Tá? Eu posso até falar numa hibridização cultural. A pizza com carne do sol. O sushi com creme X. Eu posso falar que pode ter a prática global sem inexistir a prática local. Tudo bem? Sem inexistir a prática local. Ainda esse final de semana ele comeu uma panelada, tá? Tô falando isso aqui para efeito aqui de exemplo, no caso para vocês. É claro que há uma fragilização da cultura, tá? Porque vai tendo uma invasão cultural, isso é fato. Mas se você falar que a cultura vai ser eliminada, aí eu acho que é pegar pesado, tá? É pegar pesado. Tá? Uma disseminação da cultura, prática global com prática local, hibridização cultural, até aí ok, beleza? Portanto, você tem VVVV e a última, bora ver o que é que vai dar. Há um fortalecimento das corporações transnacionais, pois estas assumem várias funções que antes eram exercidas pelos estados, como controles do meio de comunicação e energia, eliminando as fronteiras políticas. Gente, a globalização não elimina a fronteira política, tá? Tudo bem, não há fronteiras comerciais. Fronteira política, ela continua a soberania. Sampaio, VVVF, portanto, a gente tem mais um ar de amor e aprovação. Maravilha, estou marcando aqui no meu material. E se você ainda não baixou o seu material, fique atento. Aqui no link da descrição, logo aqui abaixo do canal do YouTube, você consegue não só ter a aula de hoje, como também o do restante da semana. Você sabe que hoje é um programa especial, programa de aniversário da cidade de Fortaleza, programa gravado, programa especial. Mas a partir de amanhã é ao vivo aqui a partir das 20 horas neste canal. E você que está chegando aqui a primeira vez, aproveita, curta, compartilhe, comente, para que possa alcançar mais pessoas que possam também se beneficiar desse auxílio luxuoso na sua aprovação. O meu boa noite final aos mestres. Vamos passar aqui o nosso gabarito, gente. A equipe técnica vai colocar aqui para a gente. O do professor Armando, então, a primeira questão, letra A. Segunda questão, letra C. Terceira questão, letra B. Quarta questão, letra D de dado. Já as questões do mestre Alexandre Lima foram da seguinte sequência. Quinta questão, letra B de bola. Sexta A de avião. Sétima D de dado. Oitava A de avião. Boa noite final dos grandes mestres. Professor Armando, boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Sampaio. Boa noite, Alexandre. Acho que foi um programa muito produtivo, muita informação. Acho que vai contribuir muito para a sua vitória desse vestibular da UES. Alexandre. Boa noite, meus amigos. Eu encerro aqui registrando a minha felicidade imensa hoje aqui de dividir a mesa com duas referências, tá? Aliás, ambas na história. Dentro de um programa desse que o Hermano está cansado de dizer aqui, que é um programa tradicional e ter essa sensação de que a gente fez essa colaboração aqui, foi recheado de muita informação. A gente pôde ter aqui a oportunidade de fazer conexões com Fortaleza, dado a data que a gente está tendo hoje, né? E isso. É uma felicidade imensa aqui poder estar compartilhando com vocês essas informações
e garantir a sua vaga no vestibular. É isso aí. Então, a partir de amanhã, 20 horas pontualmente. E mais uma dica aqui final. Olha, já que hoje é aniversário da cidade, que tal você entrar no YouTube do Farias Brito e conferir um podcast especial com a nossa equipe de professores, com outros colegas que tiveram uma contribuição, com vários vídeos que estão aí disponíveis. Você que quer saber um pouco mais da história de Fortaleza, professor Isaac, professor Bernardo, professor Rafael Moreira, e junto com o professor Souza Nunes, que nós tivemos a oportunidade de mostrar o vídeo dele aqui, fizeram um grande trabalho de reconstrução de algumas temáticas, alguns recortes importantes. O nosso boa noite, o desejo de uma excelente jornada rumo ao vestibular da UESP está chegando. Vem com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.